Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 566 e minguando até 724 dias, 3 de junho de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 566, os quatro planos espirituais das palavras, parte 34, a consciência do corpo, parte 16, ok? Com o título e subtítulo para que vocês possam compreender tudo que está sendo dito, certo? Este é né, o blog diário de 566, é o último desse nosso subtítulo, certo? Vou produzir o último desse subtítulo e depois eu vou entrar diretamente no, no relacionamento social, a consciência do relacionamento social, né? Eu já comecei a me falar sobre desse relacionamento social no blog anterior, né. Eu dei um exemplo, né, sobre a minha aquilo que nós podemos nos relacionar junto com as nossas esposas, certo. No blog anterior eu fiz esse exemplo para que nós entendemos que tudo que nós fizermos, nós fazemos para os nossos relacionamentos social. Tudo que nós fazemos para um relacionamento social, certo? Existe forma de você fazer um movimento direto para a sociedade, existe forma de você fazer um movimento direto para um outro corpo emocional, um relacionamento de outro corpo emocional. Quando você faz o relacionamento direto para o outro corpo emocional, você tem que procurar ser o mais independente possível. Não não independente, né, não necessariamente independente, não necessariamente independente, certo? Porque quando você estar bem próximo de uma pessoa, você vai ter uma necessidade de relacionar uma certa dependência para que todas as coisas funcionem, ok? Certo? Para que tudo funcione de uma certa forma. Quando a gente falamos de consciência do marido, consciência da esposa, ela ganha várias funcionalidades, várias complexidades, certo? Para que a gente possa entender isso. Mas esse consciência do relacionamento social que nós vamos entrar nele no próximo blog diário, acompanhe, vai ficar muito, mas muito interessante, né? O que eu queria ter dito no blog, né, quando eu dei esse exemplo do relacionamento social, falando que nós temos que trabalhar os nossos relacionamentos social e tudo que nós fazemos para os nossos relacionamentos social, para criar um ambiente bom para ele, um agradável. Isso se aplica à economia, isso se aplica a buscar conhecimento para que você possa relacionar bem as pessoas quem você ama, certo? Se você estiver acompanhando esses blogs diários, vocês vai já estar muito consciente de tudo. Mas o que eu queria dizer? Olha só, às vezes você começa do baixo com uma pessoa, certo? As pessoas sabem que tudo que nós vamos fazer é uma relatividade, é uma dependência um do outro, é um dependendo do outro o tempo todo, certo? Quando o marido ele consegue, ser independente, uma esposa começa, né, casou com um marido aí que tem grandes grandes, sei lá, já caiu, o pai já tem um pai rico, já é herdeiro de uma coisa, existe uma complexidade para você entender isso, mas você está começando de baixo com uma esposa, a esposa sabe que você está começando,
e todos sabem que você está começando de uma certa forma, entenda, ela é muito complicado para você vai relacionar dependência, você querendo ou não, você vai sempre relacionar dependência, até nós vamos ficar dependente de todas as coisas, entenda isso. Eu estava pensando o seguinte, é muito diferente, por exemplo, né, você ter uma pessoa que está do seu lado, né, que entenda a sua necessidade, tenha o seu carinho, né, e não é empregado que faz, não é uma empregada, eu não sou uma pessoa milionária, a pessoa que tem consideração é ela que tem essas, né, essa capacidade. É diferente você falar assim: "Ah, um empregado chega aqui", isso que eu quero dizer, é muito bom você ter, viver uma vida simples, porque se relaciona às dependência. Quando você sabe que você não tem, você sabe o gesto, tudo que as pessoas fazem, fica uma coisa carinhosa. Agora é diferente eu ter, ser uma pessoa milionária, eu ter que, né, né, minha empregada passa a minha blusa, ela faz minha comida, é diferente, né. Ou seja, quando a gente temos essas ideias de ser dependente, não que isso seja ruim, eu estou falando que é diferente, é diferente. Não que você ter uma empregada, você ajudar a sua esposa, isso é ruim, mas é diferente. Você relaciona a necessidade, você vê que a pessoa tem consideração, não tem mais nada para além daquilo que é consideração, né, dedicação, entenda, é muito interessante que vocês entendam essas diversidade de consideração, mas de outra forma entenda, tudo que você faça para o seu relacionamento social, tudo que você faz é para o seu relacionamento social, certo? É comum que o marido faz essa postura para relacionar o corpo de sua esposa, é comum, né, que ele ganhe essa consciência, que fazer esse trabalho e relacionar, buscar conhecimento, né, tentar, produzir, né, fazer um trabalho para que ele possa melhorar a sua economia, que ele possa relacionar isso de todas as formas. Entenda, é muito interessante vocês entenderem isso, certo? Certo? Quando o marido ele faz a postura correta, ele começa a entender, ele começa essa esposa dele, ele começa a relacionar esse corpo emocional, ele começa né, mostrar para ela, né, que ela deve se contribuir com para arrumar a casa, para manter o ambiente bom, né? Não é conveniente um marido chegar dentro de casa e ter que lavar vasilha para a esposa, e a esposa ficou o dia inteiro dentro de casa e não pôde lavar a vasilha, não pôde lavar o banheiro, você chega em casa, todos os seus ambientes está tudo sujo. Aí o marido não vai ter uma ereção mesmo não, né, não vai ter uma graça, não vai ter nada que possa, né, ver, sei lá, entenda isso, de todas as formas. Eu sempre deixo um blog que antecedem a esse, e um blog que antecipe a esse, para vocês fazerem esses trabalhos de conscientização. Acompanhe tudo que está sendo dito, ok? E eu também deixo na descrição a abertura desse título, Os Quatro Planos Espirituais das Palavras, e também deixo uma referência desse título. Trabalhe esse blog, todos esses títulos que foram produzidos dentro desse blog diário, todos esses conteúdos que foram produzidos. Eu tenho 566 blogs diários para que vocês possam conferir tudo que fora dito desde o princípio. Cada detalhe, cada coisa é bem expressiva, bem consciente, né? Vocês não vai ter dúvida de nada quando vocês ver todos os 566 blogs que já fora produzido dentro deste canal do YouTube, que ficou muito, todos muito interessante. Não tem nenhum, certo, que eu não consegui entender, que não tem uma coisa boa para que vocês possam ter consciência. Eu respeito muito esse trabalho, essa consciência que Deus está me dando, certo? Vocês também devem ter consciência e respeito para que vocês possam ganhar consciência, certo? Entenda isso, trabalhe isso nas suas consciências. Trabalhe e isso tudo está dentro do blog diário, na descrição, para que vocês façam o trabalho continuado de conscientização. Eh, eu também deixo uma playlist no card, né, para vocês estar interagindo isso nas suas consciências, né. Eu eu fiz, eh, eu fiz, eh
eu já fiz 6, estou fazendo a sexta playlist, né, eu faço de 100 em 100, né, eu fiz de 0 a 100, de 100 a 200, 200 a 300, 300 a 400, 400 a 500, agora eu estou completando essa daqui, né, de 100 blog, eu estou na página 66, eu estou no blog 66, certo? Eu vou chegar até 600, e isso vai ficar no card. Eu sempre deixo em todos os meus blogs diários, eu deixo a playlist no card, todos, 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 para rodar. Às vezes você quer saber o que está, você coloca lá, né, no YouTube, você coloca rodar direto, aí vai passando um, outro, você vai ouvindo, vai distraindo. Não é nada que vocês não possam ter consciência, é uma expressão que vocês possam entender. Até uma pessoa de 8 a 12 anos consegue entender a minha expressão, porque são expressões diárias do dia a dia, são aquelas que já tem dentro da sociedade, certo? Qualquer um consegue entender. É diferente você fazer uma leitura de um livro significativo, que hoje é muito complexo, a Bíblia ela ganha várias complexidades. Eu sempre gosto de retomar, porque a Bíblia significativa, ela tem, eu acrescentei, eu estava falando 7, hoje eu acrescentei mais uma, 8 elementos da natureza, certo? Pode ter mais, mas eu peguei essas que têm bem mais, referência, bem mais, ser bem mais preciso para dar uma consciência de tudo aquilo que nós estamos falando dentro do blog diário, né. Por exemplo, a Bíblia significativa ela é astrologia, astronomia, o movimento dos astros, fauna, né, fauna, flora e numerologia, né, e anatomia, né, explicando esses nossos as nossas relatividades com esses nossos corpos emocionais. E depois eu coloquei, acrescentei aqui o Cristo, geografia, né, o espaço, né, aquilo que nós estamos relacionando dentro do espaço, que tudo aqui é relacionamento, tudo aqui é relacionamento, tá? Tudo aqui é relacionamento. Aí eu acrescentei mais uma, né, gastronomia, representando um alimento, né, alimentações, aquilo que nós alimentamos. Aí eu fiz uma referência aqui, né, os alimentos trevosos, é isso aqui, alimento trevoso. Os astros, ele faz o movimento para fora, né, vomitando tudo, né, vomitando. Emmanuel disse, né, acho que é a sétima igreja, vomitar-te-ei da minha boca, né. Ele ainda continuar expressando movimento para fora, fazendo o movimento para fora, expulsando tudo, né. Aí os atos inconscientes, eles absorvem esses alimentos trevosos que os atos conscientes solta na atmosfera, e então eles alimentam disso, então eles ficam, de uma certa forma, eles alimentam desses alimentos trevosos, essas palavras negadas, essas falsidades, então eles absorvem as crises da sociedade, aí depois eles vai começar a fazer um movimento relativo entre um corpo e outro com essas ideologia, aí vai virar uma complexidade de todas as formas, entenda isso. Aí aqui, né, os alimentos da luz, que eu falo, os alimentos da luz são essas pessoas que o movimento da luz ele tem essa postura aqui de uma pessoa honesta, né, que ele vai produzir boas coisas, certo? Então ele vai produzir uma relatividade, ele vai trabalhar o seu relacionamento social, ele vai buscar ser uma pessoa independente de uma certa forma, para ele não relacionar suas necessidades a outro corpo diretamente, certo? Então aqui a cabeça do marido aqui, por exemplo, ele depois que ele ganhou uma consciência, amadureceu dentro da sociedade, ele ganhou uma relatividade, tem consciência em tudo, sobre aquilo que possa ser produtivo no trabalho, tem consciência naquilo que ele possa relacionar os seus filhos, as pessoas que dependem dele, certamente. Eu não acredito que a esposa seja dependente do marido, porque ela dá uma relatividade, igual eu tenho dito, ela dá uma relatividade direto com o marido. O que é relatividade? É você ter uma liberdade harmônica sobre o seu corpo, né? O marido deixar o corpo da mulher flexionado, da esposa flexionada, para ele ter uma consciência sobre isso, certo? Para ela ter a sua liberdade, para que eles consigam relacionar isso por o amor. Se você não tem liberdade, você não tem amor.
Se o marido antigamente ele oprimia a mulher deles, né, fazia opressão pela sua esposa, então a sua esposa ficava sem liberdade. Sem liberdade não tem amor. O direito da mulher, né, de estar relacionando a sua consciência para o seu marido, dando uma relatividade junto com esse marido que está aqui, certo? Dentro da sociedade, ganhando uma postura para relacionar todas as pessoas que estão dependentes dela. A esposa, ela não tem dependência do marido, ela não tem a dependência do marido. O que eles têm é uma relatividade. Existe esposa que tem dependência do marido? Tem. E hoje em dia é muito complexo. A esposa, ela relaciona só dependência ao marido. Hoje em dia, ela só relaciona dependência ao marido. Né? Ela vê, às vezes, uma pessoa que é rico, um marido rico, né? Então ela vê o tanto que é de mordomia, então ela começa a relacionar essa confusão ao marido, que às vezes começou de baixo junto com ele, junto com ela. Começou de baixo, então ela acha que provisão é você ter o recurso financeiro, isso ganha complexidade. Se os dois começou de baixo, vamos fazer tudo junto, né? Vamos fazer tudo junto. Aí, o que acontece? É relatividade. Eu vou relacionar a minha necessidade, ela vai relacionar a necessidade dela de uma certa forma, né? De ter uma casa limpa. Eu chego em casa, quero ver uma casa mais limpa, certo? Que ela não esteja, né, fazendo, né, sabe, igual o que acontece? A maioria das esposas que não faça nada dentro de casa, ela sabe da vida das pessoas da religião dela, sabe a vida né, das pessoas que tem dentro da internet, das novelas, né, das redes sociais, sabe de tudo. Mas aí você não vê né, o marido chegando cansado do trabalho, não consegue, né, ver o que é necessidade para ele, né? Entenda isso, é muito complexo. Então, a esposa, ela não precisa relacionar as suas dependências ao marido, ela não precisa relacionar a dependência ao marido, não precisa. Ela tem a sua relatividade, ela tem a sua própria relatividade. Dessa forma que funciona. Se ela relacionar dependência ao marido, ela vai criar uma confusão. O marido, ele, né, de uma certa forma, ele tem que entender essas fases evolutivas, né, sobre tudo que nós estamos vivendo no tempo, ter paciência, dedicação, tudo isso é uma forma de conscientização, não é nada que possa ser realidade dentro daquilo que é da sua casa, cada um vai entender as suas necessidades de tudo, entenda isso. Mas interessante vocês entender que a esposa, ela não precisa relacionar dependência, né. Quem que relaciona dependência? Os filhos, né, todos aqueles que são mentor, que estão aqui dentro da sociedade, por mais que o marido tá dentro da sociedade representando a cabeça da esposa, a esposa não precisa relacionar dependência ao marido, é porque, de qualquer forma, ela vai sentir o corpo dela, com o marido dela ou sem o marido dela, ela vai sentir o corpo dela, entende isso? Agora, se tiver uma relatividade, então nós temos uma coisa boa, nós temos harmonia, uma interação, uma relatividade, a esposa dá um pouco dela para o marido, né, ganha uma consciência e devolve aquele conforto, né, aquele respeito, aquele carinho por aquele corpo emocional de todas as formas, entenda isso. Se o marido tiver a postura dele, de todas as formas, ele vai ser bem relativo, bem compreensivo a essa esposa, todas as fases que elas estão vivendo, ok? Entenda isso de todas as formas. Então vamos entrar aqui para esse blog diário, né, para o último capítulo dessa consciência do corpo, né, parte 16. Eu produzi 16 blogs diários com esse subtítulo Consciência do Corpo. Tudo muito interessante, muito explicativo. Entenda isso de todas as formas, entenda isso. E vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tem dentro da sociedade, certo? Vamos lá para ler esse contexto e vamos nos expressar sobre ele. Quando falamos de corpo mais palavra, esta palavra ela vai explicar o segundo plano desta consciência, explicando uma interação com outro corpo ou com Cristo, né?
de Deus. E esta interação pode ser explicado com o tempo ou com o corpo emocional desta consciência, ou com o corpo emocional de outra consciência que esteja desabitado deste corpo. Quando se tratando de outro corpo emocional, ele vai ganhar uma complexidade e podendo ser bom apenas quando esta interação vier representar uma harmonia de corpo. E que passar disto é a negação de um corpo e outro, para se manter no plano espiritual de vossa própria emoção, aceitando um e negando o outro. Eu estava aqui lendo esse contexto, mas como é muito bom, né, quando a gente está falando disso, é exatamente isso. Este contexto vai explicar tudo que eu estava, algumas partes que eu estava tendo dito de tudo, né? Entenda isso. Vamos lá para o parte do contexto que a gente, vamos lá, vamos entender. Aqui, olha, falamos aqui, ó, quando falamos de corpo mais palavra, se nós estamos falando de corpo mais palavra, nós estamos falando de quê? Corpo, esse aqui é corpo, vamos colocar aqui que corpo, corpo mais palavra. Aqui seria a palavra, corpo mais palavra. Entenda que se mais palavra é o relacionamento social, certo? É aquilo que eu estou me conscientizando, aquilo que eu estou amadurecendo, aquilo que eu estou trabalhando no meu relacionamento social para mim ser uma pessoa melhor. Para mim ser uma pessoa melhor, para mim ser uma pessoa equilibrada, certo? Que eu não, nem para mais, nem para menos, que eu seja justo com as pessoas. Entenda isso. Então, quando falamos de corpo mais palavra, a gente falamos que o corpo é emocional e palavra é essa ideia de nós trabalharmos o relacionamento social. Entenda isso rápido, certo? Esta palavra, ela vai explicar o segundo plano desta consciência, explicando uma interação com outro corpo, ou com Cristo, né? Ou com o Cristo de Deus. Vamos parar aqui, muito interessante. Aqui, ó. Com o segundo plano, né? Vamos voltar de novo. Esta palavra, ela vai explicar o segundo plano desta consciência. Beleza. Aqui. Segundo plano desta consciência. Qual que seria o segundo plano dessa consciência? Nós somos consciência interior, relatividade interior e relativo interior, dando uma relatividade com o nosso corpo emocional. Então, nós temos uma consciência habitada. Se nós temos uma consciência habitada, a primeira coisa que nós temos que fazer, entender dessa consciência habitada, é que ela é independente. Essa consciência habitada, ela é independente, não relaciona dependência a ela não, porque senão você vai ficar negado. A esposa, ela pode relacionar essa consciência habitada ao seu marido, porque ela sente esse corpo emocional. Então ela pode relacionar, mas outras pessoas, qualquer outros dependente, eles não podem relacionar essa consciência habitada, porque ela é emocional. Ela é emocional, mas a esposa pode. Entenda isso, é uma exceção para a esposa. Mas enquanto nós temos essa consciência habitada, o segundo plano é a consciência do relacionamento social, né? Aonde o marido está. Ele vai para cá, ele vai estar relacionando tudo, a esposa, né? Vai estar relacionando a esposa, tudo uma consciência, ele vai buscar alguma coisa dentro da sociedade para que ele possa trabalhar, tudo, né? Formar um ambiente bom, tá certo? Tranquilo, bonito. Às vezes, o que que acontece? Eu me lembrei de uma coisa aqui, falando de novo da esposa, porque um blog e o outro, eu quero bem falar sobre isso. Às vezes a esposa que não tem condições de ir ao trabalho, né, fora, trabalhar fora, né, buscar a sua independência emocional, sei lá, qualquer coisa, só para você ter consciência. Vamos supor que ela vai buscar a sua independência, né? Aí ela vai arrumar um emprego, beleza, está trabalhando, beleza, ótimo, certo? Mas outra esposa não trabalha fora, né? Outras pessoas trabalham fora. Eu já vi muitas esposas dizendo: "Ah, não, não vou trabalhar, que você não tem reconhecimento". Existe muito bem isso mesmo, marido que não reconhece o trabalho da sua esposa, que tudo que faz seria em vão. Mas o que que eu quero dizer com isso? Olha, a esposa, quando ela trabalha dentro de casa, ajudando, auxiliando o seu marido em manter um ambiente limpo, cuidado, ela não vai perder com isso.
Porque se um dia o marido ele tiver desviando saindo da sua casa, não quero relacionar mais essa mulher, tal, 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 beleza. Os dois entraram em acordo e separaram. Então, quer dizer, se tudo que eles produziram dentro desses, né, todos os patrimônios deles são divididos meio a meio para cada um, né? Acho que é isso a regra, não é isso? Metade para cada um. Ou seja, vocês não perderam o seu tempo. A sociedade, esse julgo social, ele determina que cada um fica com 50%, certo? Ficar 50%. Então, a mulher ela não vai perder. Ou seja, querendo ou não, tudo que eles fazem é um ambiente só enquanto ele estiver casado. Eles casou 50% dividido para cada um, porque a esposa ela trabalha dentro de casa, é um trabalho duro, é uma coisa, é como se o marido estivesse fora, trabalhando fora, porque às vezes, realmente, esses trabalhos de dentro de casa, ele é muito duro, é muito pesado, né? Vasilha, os meninos toda hora está sujando a casa e tal, é uma coisa muito delicada. Mas o que acontece? Não é uma coisa que vai ser perdida. Se a esposa está contribuindo, está do lado do marido, os dois crescem junto, né? Agora, entenda isso. Agora, separou é 50% para cada um, pronto, né? Entenda isso. Só para vocês entenderem. Porque eu vi muitas esposas reclamando, falando assim, eu não trabalho dentro de casa, sei que tem lá, porque, né, não tem valor. Não, se dá o valor, só isso. Se você se der o valor, já está bom, né? Muitas esposas boa, tranquila aí, que ajuda o marido em todas as coisas. Você chega em casa, a casa está bonita, não trabalha fora, está tudo limpinho, né? Tudo tranquilo, os filhos todo cuidado, limpo. Então, isso aí deve ser reconhecido, certo? Mas entenda isso, não há desculpa para que o casal eles só se tornem um só, um ambiente é deles, né? O marido vai para a rua para prover, trabalhar, alguma coisa, então ele está ganhando dinheiro para a família. O dinheiro que o marido ganha é tudo da família. Não deu certo? Beleza, 50% para cada um. Ninguém vai ficar perdido, né? Aí o que acontece? Por quê? Porque é uma independência. A esposa ela tem que entender que ela é independente. Ela não pode ficar numa postura de dependência, ficar na postura de um filho. Ela é independente, né? Ela é independente. A esposa ela é independente. Ela não pode ficar na postura de um filho, né? Ela não pode ficar na postura de um filho, porque para ela dar uma relatividade com a consciência do marido, aquele marido fala assim, é bom quando as pessoas têm consideração com você, a mulher, a esposa fala assim, nossa, meu marido é legal pra caramba, tal, me respeita, eu gosto muito dele, tal, e é bom quando o marido fala, nossa, minha esposa é muito carinhosa, tal, ela faz muitas coisas que legal para mim ficar bem, tal e tal, é muitas outras coisas. Você tem esses reconhecimentos, é muito bom, muito agradável, significa que está dando certo, ok? Agora, explicando isso, o que que é relacionamento social, mais uma vez, que, né, de novo, a nossa consciência interior, ela tem que ser independente, certo? O corpo, a mulher, ela tem essa ideia que ela possa sentir o corpo emocional dela para entregar essa emoção ao marido por uma consciência espiritual. Aí passou disso aqui do corpo, aí nós relacionamos dependência. Eu dependo da minha esposa e minha esposa depende de mim. Passou do corpo emocional, eu dependo da minha esposa depende de mim, de uma certa forma. Nós temos essa dependência de uma coisa ou outra, né? Por exemplo, sei lá, a gente não é rico, por exemplo, eu não sou um marido rico que possa deixar minha esposa sem depender da minha esposa, né? Existe essas possibilidades. Estou dizendo isso só para que vocês entendam. Existe esposa que ela fica totalmente dependente deste marido. Tem esposa que é assim, ok? Eu já vi muitas pessoas, muita esposa que ela ficou dependente, totalmente dependente do marido, ela ficou toda desequilibrada, né, por uma ausência de uma certa marido. Então, entenda isso de todas as formas. Então, entenda, é muito bom quando vocês compreendam tudo que está sendo dito, é muito esclarecedor tudo que está sendo dito nesses 2 últimos blogs, eu estou muito, muito produtivo. Agora vamos para a segunda parte, ó, explicando uma interação com outro corpo ou com Cristo de Deus, né? Depois que nós entendemos que a nossa consciência interior é independente e a nossa consciência, que é o segundo plano, a nossa consciência exterior, ela relaciona uma certa dependência.
Aí nós entendemos, explicando uma interação com o corpo e outro. Eu vou fazer uma relatividade entre um corpo e outro. Eu posso dar uma relatividade, dependência de um corpo e o outro, eu relacionar isso a uma dependência a outro corpo. Ah, é o professor, é o aluno que depende do professor, né? De uma certa forma, né? Aí eu vou estar relacionando essas consciências de uma certa forma, dando uma relatividade sobre interesse de ambos, né? Eu dependo de um, o outro depende de mim, dando essa relatividade. Aí existe a outra forma, né? O relacionamento corpo a corpo. Aí existe outra forma. E ó, explicando uma interação com outro corpo ou com Cristo de Deus. Esta interação com Cristo de Deus eu gosto muito. Por quê? Porque eu demorei para chegar aqui, porque é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. É os atos conscientes. Os atos conscientes, ele faz movimento para a sociedade, ele não faz movimento para um corpo emocional, não. Nada. Relacionado à dependência a outra pessoa, não. Faz movimento negado para a sociedade, movimento de sociedade para a sociedade. Por quê? Mesmo porque o que acontece? Se eu for relacionar um corpo a corpo, né, fazer um movimento para corpo a corpo e nenhuma coisa é negada, ou ele, sei lá, ou ele me mata, eu mato ele. Como é que aconteceu lá com a Emanuel? Entenda isso. Ali já era um relacionamento corpo a corpo. Entenda isso. Mas eu faço movimento para a sociedade. Faço movimento para a sociedade. Vou falando tudo aí, né? Não tem pessoas específicas a quem eu estou relacionando. Não, só estou deixando sair, deixa sair. Esse movimento é para Cristo, esse movimento de Cristo para Cristo tá direto na sociedade. Nada de corpo emocional. Cai direto na sociedade, direto na sociedade. Entenda isso. Esta interação pode ser explicada com o tempo ou com o corpo emocional desta consciência ou com o corpo emocional de outra consciência que esteja desabitado de um corpo emocional. Aqui damos a ideia, né, de uma relatividade sobre um relacionamento corpo a corpo, né? Aí pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, né? Mas de forma que é diferente que você faça faça um movimento direto para a sociedade, faz um movimento direto para corpo a corpo, né? Eu gosto muito de fazer movimento direto para a sociedade, muito bom. Deixa aí, tudo aí, tranquilo, né? Quando se trata de outro corpo emocional, ele vai ganhar uma complexidade, né? Muito bem, já tenho dito isso. E podendo ser bom apenas quando esta interação vier representar uma harmonia de corpo. Muito bem dito, né? Só acabando de completar. E o que passar disto é a negação de um corpo e outro para se manter no plano espiritual de vossas próprias emoções. Planos espirituais de vossas próprias emoções, aceitando um e negando o outro. O que a gente pode nos separar para não dar contenda sobre os nossos atos, a dependência sobre os nossos corpos emocionais? Quando a gente relacionamos dependência. Por exemplo, o marido chegou em casa, ele sente necessidade de uma casa limpa, né? Se ele sentiu uma necessidade de uma casa limpa, entende que essa consciência do marido é uma ideia objetiva. Ela é uma ideia objetiva. Ela não é uma ideia emocional. Tipo assim, ele não está relacionando uma dependência emocional, ele está relacionando uma ideia objetivo. Objetivo é uma ideia de quase espiritual. Eu não estou relacionando diretamente o corpo dessa mulher, dessa esposa, eu estou relacionando uma ideia objetiva para que a gente mantenhamos com os nossos planos, com o corpo da esposa emocional ativo, para que um possa satisfazer o outro. Entenda isso? Ou seja, entenda quando é objetivo e faça isso com muita delicadeza. É objetivo, é objetivo. Não vai tentar alfinetar essa esposa, dizer para ela coisas que você tentar consertar ela, fazer insulto, fazer comparação ela com outra esposa, que a esposa de outra é é mais isso, mais aquilo, trabalha. Não é isso. A sua realidade é essa esposa que você tem que trabalhar com ela, você tem que melhorar ela. Melhorar ela é o que que é? Respeitando ela, né, deixando a consciência dela livre para você trabalhar. Fala assim: "Não, querida, não é assim. Olha,
lava a vasilha e tal, né, porque eu chego sei lá, né, mostra para ela, mostra uma coisa, dá uma sei lá, faz uma recompensa para ela mudar de ideia, mudar de plano, certo? Aí se não deu certo mesmo, se a pessoa não quer contribuir para o ambiente, para que tudo fique bem, aí você tem que chegar a uma conclusão exata daquilo que você quer e daquilo que é bom para ela, o que é bom para você. Às vezes ela nem está conectada com a sua consciência, ela nem está te respeitando mais, sei lá, está aí olhando na internet, sei lá. Entenda isso. Entenda como que funcionam as coisas, mas você tem que ter respeito com ela, ter carinho, tratar ela como uma mulher, da mesma forma, certo? Eu não posso fazer do corpo dela uma ideia objetiva. Eu tenho que fazer dos ambientes uma ideia, um plano sobre uma ideia objetiva, uma ideia do objetivo. Eu não posso alfinetar ela emocionalmente diretamente. Eu não posso relacionar ela diretamente. Eu tenho que relacionar ela a ideias objetivas. Porque tudo que nós produzimos para o nosso relacionamento social é para termos um ambiente. Bem, o que que eu quero dizer? O que que é muito explicativo sobre essa ideia? Por exemplo, o marido vai para fora, vai para o seu trabalho e vai, beleza, ganha um dinheiro bom, tranquilo. Se ele ganhou um dinheiro, ele tem uma estrutura, ele tá formando um ambiente para proteger aquela esposa de uma suposta necessidade, certo? Então o marido está, tendo uma produtividade, está ganhando dinheiro, uma condições boas economicamente falando, então ele está criando um ambiente. A esposa, ela tem que cuidar desse ambiente, ela tem que, de uma certa forma, cuidar desse ambiente para que todas as coisas fiquem bom. No final todo mundo fica ganhando, todo mundo fica ganhando. Agora, se eu estiver com má vontade, só dormindo, né, e ficar, vendo uma coisa e outra dentro da internet, fazendo intriga com uma coisa e outra, só trazendo confusão e tudo, é ficar delicado. De certo que o marido, ele não deve deixar de ser um marido, certo? Ele deve respeitar ainda a esposa dele, mesmo que tiver uma complexidade. Você, no fim, você entendeu tudo, não deu uma relatividade sobre aquilo que é objetivo para manter o ambiente e sobre aquilo que possa ser produtivo para manter esse ambiente, né, sobre uma coisa ou outra. Então, aí o assunto é muito delicado para que vocês cheguem a uma conclusão, né, de tudo. Entenda isso. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isso é muito importante. Só faça isso se você se sentir realizado, você vir que isso é importante, que isso é interessante. Você sinaliza e faça esse trabalho de conscientização. Eu vou entrar no próximo blog, eu vou entrar na glória, na consciência do relacionamento social, né, que é a consciência da glória. Eu vou colocar na glória, mas é a consciência do relacionamento social, né. Eu poderia, né, deixa pra lá, eu ia mudar o subtítulo aqui para colocar consciência do relacionamento social, que é muito explicativo. Eh, mas vamos fazer isso depois, vou entender mais sobre isso, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.